Vamos lá, alunos do oitavo ano, vamos para mais uma aula, continuando esse capítulo do livro, né? E a gente parou aqui na questão da geração de energia elétrica em larga escala. Eu já trabalhei com vocês a eólica e passei algumas aulas para vocês explicando, vocês terem uma ideia melhor, mais apurada, como é que ocorre essas gerações. Mas eu vou fazer aqui uma leve revisão aqui com vocês e terminar bem aqui o conteúdo. Vamos ver aqui, ó, a usina hidrelétrica, né? A água ocorre uma diferença de nível de altura aqui. A água passa por aqui e faz rodar uma turbina. Essa movimentação movimenta a roda de um gerador que transforma energia cinética em energia elétrica. Cinética é a energia do movimento. Muito parecido com a eólica, só que quem gira, quem roda, movimenta a roda do gerador é o vento que gira a hélice, né? Na termoelétrica, você pega um combustível, digamos assim, um combustível pode ser, por exemplo, diesel, pode ser a madeira, pode ser o carvão. Queima esse combustível, faz gerar fogo, esse fogo, né, aumenta a temperatura, há o fluxo de calor, o calor é usado para ferver a água evapora e e o vapor da água passa por uma tubulação e gira, né? E essa tubulação movimenta a roda de um gerador que transforma a energia cinética em energia elétrica. É o mesmo processo bem parecido. Nuclear do mesmo jeito. Na usina nuclear, ele tem um composto químico. Esse composto químico sofre uma reação e essa reação libera uma quantidade de energia térmica muito grande. A temperatura se eleva abruptamente. A liberação de energia térmica, né? O fluxo de calor é utilizado o quê? Para aquecer a água, né? E a água chega a ferver, o vapor passa pela tubulação e movimenta a roda de um gerador que transforma energia cinética em energia elétrica. Agora, na usina solar, prossegue um processo diferente. É um processo mais complexo, mais complicado. Nós vamos trabalhar muito isso aqui. Vai ter aula específica só para usina solar. Muito interessante essa produção, né? Tá ficando bem popular já. Ainda é muito caro, mas os preços estão ficando mais acessíveis, né? Para você botar na sua residência. Funciona o seguinte: a luz do sol incide no painéis, né? Essa luz, energia luminosa que vem do Sol, é transformada em energia elétrica. Ocorrem uns processos, né? Que vai ter uma aula específica sobre usina solar, produção de energia elétrica. Agora, a parte interessante, super interessante, porque a gente entende como é que compreende o nosso uso dos aparelhos domésticos, né? Ele diz aqui, ó, os aparelhos possuem diversas finalidades. Alguns aparelhos servem para iluminação, algum para imagem, a televisão, outro para o som pode ser o calor, né? Aqui está um forno, né? Um forno elétrico micro-ondas, chuveiro elétrico, um ferro de passar roupa, movimento, um ventilador, a batedeira, liquidificador, refrigeração, ar-condicionado, uma geladeira, né? Aqui um freezer. E como é que funciona esses aparelhos? É energia elétrica. O professor nunca entendia. Eu só coloco na tomada e ele começa a funcionar. Mas é porque sua casa já está montada, né? Já está terminada, já fez a fiação, já está interligada na rede de distribuição. Vamos lá, o livro diz o seguinte: ao ligarmos um aparelho elétrico, estamos fechando um circuito e permitindo que a corrente elétrica passe por dentro dele. Essa passagem de corrente faz com que o aparelho receba a energia elétrica que necessita para funcionar. A instalação elétrica de uma residência é constituída
de modo que possamos, ao mesmo tempo, ligar e desligar os circuitos elétricos diferentes em aparelhos diversos. Por exemplo, eu estou bem aqui com essa minha luminária aqui. A luminária, eu posso desligar ela, posso ligar, posso desligar ela, posso ligar, né? Enquanto tá aqui o ventilador do meu lado funcionando, tá o computador aqui funcionando, tá a geladeira funcionando. E se eu quiser ligar a luz, se eu quiser ligar uma outra lâmpada, se eu quiser ligar a televisão, eles funcionam, né? E aqui ele deu um esquema bem elaborado aqui, muito interessante, de como funciona isso aqui. A rede de distribuição ocorre uma fiação que primeiro chega da rede de distribuição, né? E de onde vem essa energia da rede de distribuição? Vem da usina elétrica. No caso, ele deu a usina elétrica hidrelétrica, né? Digamos que produziu energia elétrica. Siga a setinha aqui do mouse. Foi para a rede de distribuição, chegou na nossa casa. Nossa casa tem, né, o famoso contador, medidor de consumo, né? E nele passa pelo disjuntor. O disjuntor é uma questão de segurança. Por exemplo, quando a corrente vai muito alta, o disjuntor desliga só, para não queimar os aparelhos, não ter um incêndio. E também o disjuntor serve para a gente desligar e não funcionar nada. A gente pode desligar o disjuntor lá e não passa nada, fica como se a rede tivesse desligada. E a fiação é distribuída na nossa casa, né? Ó, tem um fio aqui, tem outro fio aqui, tem, ó, cada fiação, cada tomada, e tem um fio que volta para a rede de distribuição. É um fluxo, né? Nossa fiação, ela tem que ser fechada. Eu dei o exemplo do caso das pilhas, né? Por exemplo, tá bem aqui a pilha. Eu vou ligar uma lâmpada numa pilha, né? Fazer aqui de outra cor. O circuito tem que ser fechadinho. E tá bem aqui uma lâmpada. Aqui é uma lâmpada. Deixa eu ver se a lâmpada ficou muito torta. Peguei a lâmpada aqui. Pronto. E aqui, ó. O circuito ele é fechado. Que é o polo positivo. Que é o polo negativo. Ligou. A pilha está funcionando. A lâmpada acendeu, gerou luz. Iluminou aqui, ó. Né? Se aqui tivesse aberto, deixa eu pegar bem aqui, só uma borracha. Aqui, pronto. Rompeu bem aqui o fio. A corrente elétrica não consegue passar por aqui. Então, se você cortar o fio da sua casa, primeiro, você pode levar um choque muito grande se estiver ligado na energia, né? E segundo, depois de cortar, não faça isso, pelo amor de Deus. Depois de cortar, interrompe, porque a corrente elétrica, o fluxo da corrente elétrica foi interrompido. E aqui ele mostra esse esquema como tudo é interligado, interrompido. E ao ligar o ferro de passar, não interrompe o computador, não interrompe a lâmpada, né? A conta de energia elétrica, no local onde os fios da rede de distribuição de energia elétrica entram numa casa, existe um quadro chamado relógio de luz. Na verdade, não é um relógio, pois não mostra as horas. Ele é um medidor de energia elétrica que é gasta naquela residência. A energia gasta é expressa numa unidade apropriada, o quilowatt-hora, simbolizado por kWh. Ou seja, ele mede quanto de energia está passando ali no medidor. E depois, né, isso vai dar origem ao valor da sua conta. Todos os meses um funcionário da companhia distribuidora de energia elétrica passa pelas casas e prédios de apartamentos para fazer a leitura desse medidor, né? Ele sempre lê
Fazendo a subtração entre o valor lido e o do mês anterior, obtém-se o consumo mensal de energia elétrica, quantos quilowatts-hora foram gastos pelos moradores no último período de um mês. É a famosa conta de luz, conta de energia. Eu vou explicar uma aula, vou fazer uma aula bacana sobre economia de energia elétrica, né? Como economizar energia na sua casa, explicando os problemas da energia elétrica aqui no nosso país, né? Quando tem bandeira vermelha, quando tem bandeira amarela, quando tem bandeira verde, uma aula muito legal. Estou preparando, já fiz os slides, né? Estou só preparando aí, finalizando ela e já vou começar a gravar. E aqui, segurança no uso da energia elétrica, ó, fusíveis e disjuntores. Eu dei uma breve introdução sobre isso. Texto muito interessante, dá para a gente ler. Vamos lá. A passagem de corrente elétrica pode produzir calor, como nos aquecedores e nas lâmpadas. Mas não é só nesses casos que acontece produção de calor a partir da energia elétrica. Todo aparelho elétrico em funcionamento sofre aquecimento. Pode-se perceber, por exemplo, que algumas partes externas da televisão e da geladeira ficam quentes quando esses aparelhos estão ligados. Instalações mal feitas, uso de materiais de baixa qualidade ou desgaste de materiais antigos pode provocar curto-circuito. Quando isso ocorre, a corrente elétrica passa por um caminho diferente do usual e produz tanto calor que pode até provocar um incêndio. Para evitar o risco de incêndio, as instalações elétricas devem conter disjuntores adequados, ou seja, está a fiação da sua casa e, por exemplo, um fio desencapou e esse fio, por algum modo, criou um caminho alternativo da corrente elétrica, que é, digamos assim, um caminho mais fácil e interligou com outro fio. Deixa eu desenhar aqui. Vamos lá. Aqui está a sua rede de distribuição, está produzindo aqui. Aqui vem a energia da rua, que é o positivo, que é o negativo. E aqui tem várias... Deixa eu apagar aqui a pilha. Vários materiais ligados. Ixi. Os materiais ligados. Né? Tá vendo que aqui a fiação tá toda conectadazinha. Esse aqui tá muito distante. Vamos lá. Tá bem aqui conectada. E aqui tem uma geladeira, tem uma lâmpada, né? Tem uma lâmpada aqui. Aqui tem uma geladeira ligada, né? Professor, o que é isso aqui? Esse negócio marrom? Não, aqui é a fiação, os fios, né? Os fios de cobre. Você pegou da energia elétrica de fora. Aqui tá ligando aqui nas redes de distribuição. Fazer bem aqui um poste que ligou nas redes de distribuição, né? Aqui é outro poste e vai seguindo até a usina hidrelétrica, né? A central de distribuição. Aqui tem uma geladeira, deixa eu fazer a portinha aqui. Aqui eu vou colocar uma televisão. Ligou. A corrente vai e tem que voltar, né, pessoal? Por isso que as tomadas têm mais de um pino. Tem, por exemplo, tem tomada de 3 pinos, né? Tem a circulação, a corrente chega no aparelho e volta. Se a corrente tem o fluxo contínuo. E aqui eu vou ligar o ferrão de passar roupa. Vou desenhar aqui o ferro.
né? E aqui eu vou colocar... Não, aqui eu não vou... Essa aqui vai estar desligada. Né? Que não estou usando agora. A corrente está passando aqui, está de boa. Está passando a corrente aqui. Né? A gente sabe, por exemplo, que... Deixa eu apagar bem aqui, para não confundir a cabeça de vocês. Não quero confundir a cabeça de vocês ainda. Não quero confundir a cabeça de vocês ainda. A gente sabe que os elétrons, eles vão sair do negativo e vão para o positivo, né? Eles são atraídos pelo positivo e são repelidos pelo negativo. Mas eu não quero confundir ainda a cabeça de vocês com um termo mais complexo de física. Então a gente vai entender que ocorre uma transmissão de energia para cá. A corrente de energia vem para cá, entra aqui nesse fio, entra aqui nesse fio, entra aqui nesse fio, entra aqui nesse fio. A lâmpada começa a funcionar, a geladeira começa a funcionar, a televisão começa a funcionar e o ferro começa a funcionar, que é um ferro. Ferro de passar roupa. Né? Começa a funcionar. Vamos imaginar que a rede sofreu um desgaste muito grande, né? Um desgaste. Essa região bem aqui simplesmente cortou. A rede elétrica cortou aqui. E vamos imaginar que um fio velho desencapou daqui e conseguiu se conectar aqui, né? E aqui começou a se desgastar, ainda não se desgastou, mas está quase se desgastando. Tá só um fiozinho desencapado ligando aqui. Quando eu ligo a energia, dessa vez não tem disjuntor, não tem fusível, liguei na rede elétrica. O que vai acontecer? Como essa parte aqui está separada, a corrente elétrica não chega, a televisão não liga, aqui não liga, a geladeira não liga, a lâmpada não liga. Por que, professor? Porque foi cortado aqui. E apareceu esse fio desencapado aqui e aqui está quase saindo. Pessoal, aqui vai acontecer uma grande tragédia. A corrente agora vai passar por aqui, porque foi interligado. E ela vai passar sem alguma resistência, tá só o fiozão solto. E vai ocorrer o chamado curto-circuito. A corrente vai passar tão rápido, como é que se diz? Numa intensidade tão forte que vai aquecer e vai acontecer algum desastre. E aqui vai passar por aqui o fio quase desencapado, vai passar numa intensidade tão grande, num calor tão... Vai ocorrer o processo de transmissão de calor e vai soltar faísca e pode acontecer um incêndio, o ferro pode explodir, o ferro de passar roupa. Esse fio desencapadinho aqui, ó, pode liberar algumas faíscas que a corrente vai estar muito grande. Para isso, os técnicos, né, as empresas criaram um aparelho que, quando percebe que a corrente elétrica, né, a intensidade da corrente elétrica está tão alta, ele desliga tudo, desliga, cancela a transmissão de corrente elétrica para você se proteger, para proteger sua casa. Imagina se você sai de casa, acontece por um acaso alguma coisa dessa e a corrente elétrica vai queimando, um calor muito alto e sua casa está pegando fogo, né? Por isso, eles criaram os fusíveis e disjuntores, né? O disjuntor, bem que interessante. Os disjuntores possuem uma chave liga e desliga como os interruptores. Só que eles realizam uma tarefa ainda mais importante que os interruptores. Quando ocorre um curto-circuito, o disjuntor se desarma, desliga-se, automaticamente interrompe o circuito, né? Após um conserto de defeito na instalação, basta rearmá-lo ou realizar a chave e ele continua funcionando.
Olha, ele deu um exemplo bem aqui desse lado. Tá bem aqui o trajeto normal da energia, da corrente elétrica vem, liga a luz, o interruptor, e passa aqui pelo disjuntor. Ocorreu algum problema aqui que gerou um curto-circuito, ocorreu um caminho diferente. Digamos assim, a corrente vem para cá, passa por aqui, desencapou aqui, ó, e vai e volta por aqui. Não chega nem a funcionar na lâmpada. A corrente pegou um caminho tão fácil, mas tão fácil, que ela aumenta essa intensidade. Aumenta demais a intensidade da corrente elétrica. Ocorre um curto-circuito, o disjuntor percebe isso, ele desarma, ele desliga, né? Tem um interruptorzinho, ele vai e desliga. Aí depois que você consertar sua rede, né? Chamar um eletricista, um técnico, um engenheiro elétrico, por aí vai. Aí você liga o interruptor com o disjuntor junto. Aqui um quadro. Aí, ó, antes dos disjuntores serem inventados e se popularizarem, a segurança das instalações elétricas de edificações era garantida por fusíveis. Fusível que tem a mesma propriedade, só que o fusível, né? O fusível possui no seu interior um fio que se derrete com facilidade quando muito aquecido. Caso haja um curto-circuito, a fiação esquenta, o fusível se derrete e, por causa disso, o circuito elétrico é interrompido. Para passar corrente elétrica na instalação e o incêndio é para de passar corrente elétrica na instalação de um incêndio é evitado. Após resolver o problema que causou o curto-circuito e trocar o fusível por um novo e de iguais características, a instalação volta a funcionar e continua protegida. Ou seja, o fusível ele tem um fio que, quando a temperatura é muito alta, né? Quando ele é aquecido demais, ele derrete. Como ele derreteu, ocorreu interrupção entre o fio e a ligação, o sistema fica aberto, né? Tá bem que o fio ele derreteu, não tem como passar corrente pelo ar aqui, né? Precisa de um meio, precisa de um fio metálico. Assim ele queimava. Aí você ajeitava a fiação e trocava por um outro fusível. Disjuntor não, o disjuntor ele desliga. E você liga de novo. O fusível você tem que trocar. Né? Risco de choque elétrico, muito interessante esse texto. Tenham cuidado com o fio elétrico. Ó. O corpo humano, ele consegue, razoavelmente, ele consegue conduzir corrente elétrica, né? A gente sente a sensação de dor. Eu já levei choques leves, nunca levei um choque muito grande, não. Eu levei choques leves. E na mesma hora a gente sente o impacto, né? Isso vale para os outros animais, um cachorro, um gato. Mas se você encostar num fio no outro, né? Quando o seu corpo, por exemplo, quando estiver molhado, você não evite pegar em aparelhos elétricos, né? Estiver molhado, no chão molhado, tiver seu corpo molhado, meter o dedo em tomada, pelo amor de Deus. Tocar em fio desencapado ligado na rede elétrica. Deixa eu mostrar aqui um fio desencapado para vocês. Fio desencapado. Olha aqui, ó. Olha como eles... Uhum. Olha aqui, um fio desencapado, ó. Ou seja, foi rompido. Na hora que você junta os dois e tá ligado na corrente elétrica, sai faísca. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito perigoso, ó. Instalação no jardim. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é muito perigoso. Amostra. Aqui, ó. Haja. Olha isso aqui. Isso aqui você tem que evitar isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito perigoso aqui. Isso aqui tá bom. Olha, no Piauí, criança de 3 anos morre ao tocar em fio desencapado. Deixa eu abrir essa notícia, ó. Pegou nesse fio que ele tiver conectado na rede, né? O corpo, ele conduz a energia. Olha, esse aqui tá pegando fogo, ó. Aqueceu demais.
Aí no Piauí, criança de 3 anos morre eletrocutada ao tocar em fio desencapado. Uma criança de 3 anos de idade morreu eletrocutada na cidade de Barras. A família do garoto contou à polícia que o menino, identificado como Anderson Alves, sofreu a descarga elétrica a tocar em um fio desencapado de uma extensão que estava residência. Não, ele faltou botar que estava na residência onde ele morava, na comunidade de Pedrinhas, né? Após sofrer descarga elétrica, o menino foi levado para o atendimento no hospital regional Leônidas Melo, mas já chegou ao local sem vida. Interessante, né? Olha, estar em pele molhada aumenta a chance de sofrer sério choque elétrico, por isso pessoas que estão em banheiros não devem manusear interruptores ou objetos elétricos, e também por esse motivo que os chuveiros elétricos precisam ser bem instalados. Uso do fio terra em aparelhos elétricos. Tipo de energia. Recursos energéticos. Destaque. É. Vamos lá. Alguns aparelhos elétricos têm carcaça envolvida de externo metal, né? Imagine que, por algum problema de fabricação desgaste pelo tempo, um fio ligado à rede elétrica interna ao aparelho encoste nessa carcaça. Ela poderá dar choque elétrico em que tocar nela. Esse tipo de problema pode ser evitado por um uso de um fio terra. Nada mais é que um fio que liga a carcaça metálica à terra. No caso acidental, de ela se ligar à rede elétrica, a corrente elétrica será desviada para o solo por meio do fio terra e não haverá risco de choque. Quando o fio terra de um aparelho está corretamente instalado, dizemos que o aparelho está aterrado. O aterramento é importante procedimento para evitar acidentes com aparelhos elétricos. Por exemplo, essa geladeira tem um motor e ocorre aqui corrente elétrica. Vamos dizer que algum fio, algum pedaço, algum desgaste, um desencapou e está tocando naquela superfície metálica, né? Aí na hora, aí tá correndo descarga de energia lá, corrente de energia lá, e eletrizou a carcaça de metal da geladeira. E quando você toca, aquela energia, aquelas cargas de energia vão para o seu corpo, que ele relativamente ele conduz energia elétrica. O corpo humano ele consegue conduzir energia elétrica relativamente. O que é que você faz? Como ninguém tomou choque. Ele desligou um fio, conectou a essa parte da geladeira com o chão. Ou seja, é a corrente elétrica, as cargas de energia, as cargas elétricas, elas vão para o chão. Só que o chão é tão grande, a terra é tão grande, que você pode enfiar, colocar cargas elétricas lá, o tempo que for, mas você não vai tomar choque porque o chão é muito grande, ele se dispersa. O tempo a carga elétrica ela acaba se dispersando, né? Olha, ó, alguns aparelhos têm fio terra indicado pela seta que deve ser conectado à fiação de aterramento da residência, é o caso de chuveiro, ou seja, alguns aparelhos já são instalados com fio terra, desde que sejam instalados corretamente. Tem muito eletricista que apenas coloca na tomada e pronto, não prepara aparelho de segurança, só que ó, outros aparelhos como computadores, impressores e monitores possuem a tomada de 3 pinos, no qual um deles é indicado pela seta estar ligado à carcaça do aparelho e proverá o aterramento se conectado a uma tomada adequada, ou seja, no próprio aparelho ele tem aquela tomada no meio que é destinada exclusivamente para o fio terra, ou seja, quando tiver um excesso de carga, por exemplo, solto por ali, ele envia, né, para a terra, para o aterramento, né, já na tomada. Que ele fala tipo de energia, lê esse texto aqui já, né? Energia cinética.
associada ao movimento de um corpo, né? Um automóvel se locomovendo, uma bola que é chutada, um objeto que está caindo, né? Um ventilador girando, energia mecânica potencial, energia, digamos, que está sendo armazenada, né? A altura, a substância está numa energia potencial gravitacional, ela está na altura muito alta. E se eu soltar esse objeto, ele vai cair, começando a cair e ganhar velocidade, ou seja, ele tem uma energia potencial que é, ele está numa altura muito grande. Com a gravidade é a aceleração que aumenta a sua velocidade e ela vai aumentando sua energia cinética, né? Uma mola, por exemplo, a compressão de uma mola, por exemplo, eu tenho uma mola na bicicleta. Deixa eu botar bem aqui, deixa eu botar uma imagem. Amortecedorzinho, pronto. Cadê? Esse bem daqui. Vai pegar esse daqui mesmo. Por exemplo, quando aperta essa mola, apertou, gerou uma energia potencial elástica. Ou seja, se eu soltar, essa mola vai fazer um trabalho de voltar ao tamanho original. Ou seja, ela tem a capacidade de voltar ao tamanho original, né? Ao comprimento, a compressão original, né? Ela deixa de ficar comprimida. Ou seja, nesse movimento, apertei, na hora que eu solto, ela volta e gera um movimento, energia cinética. Energia elétrica é associada à passagem de corrente elétrica no circuito, né? Já trabalhamos isso. Energia eólica é a do vento, o ar em movimento. Energia sonora, transportada pelas ondas sonoras, né? Ondas sonoras, eu estou falando com vocês, eu estou emitindo ondas sonoras, né? Quando você bate palma, quando você escuta um barulho, quando você bate na parede, ocorre uma energia que é transformada por ondas sonoras. Energia luminosa, energia da luz. Calor é a transferência de um corpo mais quente para o mais frio. Né? Por exemplo, você pega um gelo e coloca na palma da sua mão. Ocorre a transferência, né, de energia térmica. O calor é a transferência de um corpo quente para o mais frio. Ou seja, sua mão está transferindo calor para o gelo. Né? Energia potencial química, energia armazenada nas substâncias químicas, como no caso da pilha, né? Ocorre a troca de substâncias. Né? Ou quando um combustível é queimado, né? Ocorre a liberação de calor. Que um texto sobre consumo de equipamentos elétricos. Recursos energéticos, né? A gente sabe que nós estamos rodeados de equipamento que consomem energia. Tal ventilador, tal a televisão, tal celular, tal a luz, tal carro, combustível. E a gente tem alguns recursos energéticos. Por exemplo, o combustível, o veículo motorizado, ele usa o combustível. E a gente tem outros tipos de combustíveis, como gás natural, carvão mineral, o petróleo, combustíveis fósseis, né? Tem um carvão vegetal, possível escassez, do álcool, é isso aqui. Do álcool, recursos, já trabalhei isso aqui com vocês, recursos renováveis e não renováveis. Bom, só recapitulando, essa parte aqui já foi dada, né, no nosso curso. Existem combustíveis fósseis, né? O gás natural, o carvão mineral e o petróleo, que a gente consegue através de processos, por exemplo, de mineração, de extração. Digamos, tem uma mina de carvão e você cava até chegar num local e encontra o carvão lá.
O gás, você fura poços em gás e lá tem gás natural concentrado, né? Tem o petróleo. Por exemplo, do petróleo você consegue também extrair um gás, né? Um gás sem combustível. Você também pode também extrair do petróleo. Ó, vem aqui. Então você extrair o petróleo. Também aqui, ó, processo de extração do petróleo. Chega na plataforma no mar, né, no oceano, ou seja, aqui na terra, né? Aqui, gás natural. Esse esquema aqui, ele olha como ele consegue retirar o gás, né, do petróleo. Ele faz um processo de... Primeiro ele separa o petróleo, por exemplo, em gasolina, em diesel, essas coisas, mas aí que ele quer o gás, né? O petróleo, por exemplo, ele produz o querosene, né? Ele produz material para produzir asfalto. O petróleo não é só gasolina, né? E aqui ele faz aí uns processos, né? Processos químicos, processos físicos, processos químicos que realiza a extração do gás, né? A partir do petróleo. Aqui eu passei umas aulas para vocês explicando bem como é isso aqui, né? Aqui, ó, o gás natural, que são as tubulações, são processos bem complexos e caros. O gás natural é muito caro. Uhum. Interessante. Ó, aqui na plataforma, né? E são renováveis. Os renováveis, por exemplo, é um álcool que a gente pode, ele retira, por exemplo, plantar, né? A gente planta cana-de-açúcar, por exemplo, retira o álcool dela, faz um processo de produção do álcool a partir da cana-de-açúcar e acabou a plantação, você planta de novo mais cana-de-açúcar. Aí acabou, planta de novo. Diferente do petróleo, por exemplo, do carvão, né, que eles foram formados nos processos de milhões e milhões de anos da formação da Terra. Eles não são recursos renováveis. Isso aqui nós já trabalhamos, estou dando só um pequeno trabalho aqui com vocês. Aqui a produção do biodiesel. Deu destaque os frutos de mamona, né? Contém óleo. Os frutos são prensados para extrair o óleo. Óleo e álcool e catalisador são aquecidos por algumas horas. O biodiesel é misturado com diesel e mistura comercial. Você faz o biodiesel, mistura com o diesel, né? Faz algumas transformações dependendo das propriedades químicas de cada composto e aplica aí nos automóveis. Então, repetindo, energia não renovável é aquela que a gente não pode simplesmente renovar de uma hora para outra, né? Essas gerações esses compostos foram formados durante milhões e milhões de anos do planeta, né? Enquanto o planeta estava se formando, esses compostos foram se formando. Repetindo, o ser humano não descobriu ainda como é que o petróleo surge assim, para ele produzir também. Ele vai extraindo e pode ser e vai chegar uma hora que vai acabar, né? A gente, ó, energia nuclear. Aqui, geração de energia. Isso aqui são renovável, energia. Usina hidrelétrica é renovável.
termoelétrica, carvão, mineral, petróleo, não renovável. Madeira e carvão vegetal é renovável porque você planta. Mas lembrando que tem que plantar com cuidado, não pode sair desmatando tudo, você tem que reflorestar depois, senão não é renovável, né? Você está simplesmente acabando com a natureza. Eólica, o vento. O vento, ele está à disposição da gente. Usina solar, o sol está à disposição da gente. Usina nuclear, você usa a partir de processos complexos, processos nucleares. É por urânio, né? Urânio, composto químico. E aqui, para encerrar a aula, a gente vai dar um panorama aqui sobre a produção de energia no Brasil. No Brasil, a energia elétrica que chega às residências e aos estabelecimentos é obtida fundamentalmente de dois tipos de usina. A hidrelétrica, que gera uma eletricidade a partir da energia do movimento de uma queda d'água, e o outro é da usina termoelétricas que queimam combustíveis para obter elétrica, ou seja, tá bem aqui, ó, principais fontes, hidrelétrica, e a outra termoelétrica, depois aqui, ó, também que o gás natural, carvão e derivado de petróleo, ele queima, por exemplo, o carvão, queima o petróleo, a biomassa, lenha, bagaço de cana, né? Cana que também produz o álcool, o gás natural. Você queima esses combustíveis que faz aquele processo, por exemplo, de água, faz ferver a água. Consumo de energia do tipo no Brasil, interessante isso aqui. Aqui ele faz uma comparação, né? A tabela aqui que faz a comparação, relê essa tabela. É GLP. E aqui, já na próxima aula, a gente já completa as questões, né? A gente vai trabalhar as questões, respondo todas as questões. Eu vou responder no vídeo, todas as questões junto com vocês. Vou lendo e respondendo na hora junto com vocês. Relendo essa tabela. Dê uma pesquisada boa sobre como é a produção de extração, né? Como o petróleo se transforma em outros materiais, como o gás, como a gasolina, o diesel, o querosene e vários outros materiais, como material para produzir o asfalto, né? Que vem do petróleo. E aqui eu encerro a aula